a fase comentarista do FAC? Foi o Plihal que te identificou como um comentarista, como alguém da comunicação? Cara, na verdade, eu sempre tive uma relação muito boa com o Plihal, assim, era um dos caras que eu falava, né, de jornalista. Sempre, toda vez que eu participei de algum programa ou fui na ESPN, sempre fui muito bem tratado por ele. Ele me viu crescer praticamente dentro de São Paulo, que eu fiz a categoria de base inteira dentro de São Paulo. E, na verdade, assim que eu aposento, surgiram algumas propostas, né? E eu não entendia muito o meio da comunicação e acabei procurando o Plihal até para me ajudar nesse sentido, qual que seria a melhor escolha, o que ele me orientava, o que era bom, o que era ruim. E nessa ele viu que eu tinha potencial para isso, né? E fiz um teste na Cazé TV, que foi onde abriram as portas para mim, né? Que eu comentei alguns jogos do Corinthians no Campeonato Paulista, exclusivo do Corinthians, no caso, né? Na Cazé TV eles... Segmenta? Eles, eles fazem, tipo, eu como comentarista do Corinthians... sim, identificados. Identificados com o clube, né? E pra mim, como experiência, foi incrível, assim, porque eu vi que era um negócio que eu levava jeito, que eu gostei, acima de tudo, né? Porque se eu fecho numa ESPN ou numa outra emissora e não gosto, depois pra tu falar não, é mais complicado. Ali era uma coisa pontual que tu podia... Exatamente. Não foi legal, exatamente. Beleza, não faço mais, de boa. E gostei da experiência na Cazé, e depois veio o convite da ESPN. Eu acho que como time de ex-atletas... Que vão se revezando. Vão se revezando, e esses caras já estão há muito tempo na ESPN, né? E não só fazendo esse programa, né? Na verdade, a gente fica aberto a fazer... Faz jogo também lá? Faço jogo também. Então... Inclusive, vou fazer da Sul-Americana agora, dia 17. Uma Premier League. Então, tem essa possibilidade, mas eles deixam bem à vontade, assim, se tu quer fazer ou não, sabe? Hoje eles me enxergam mais fazendo os jogos do Corinthians, até por eu ter parado há muito pouco tempo, tá tudo muito fresco, né? Eu conheço muito de Corinthians, então até como adaptação eu me sinto mais à vontade falando de Corinthians, mas isso não impede que eu vou fazendo outros jogos. Já fiz o Galo, né? O Atlético Mineiro na Libertadores também. É que tem uma identificação. Exato. Eles, até para eu me sentir um pouco mais confortável, eles escolhem essas equipes que eu já tenho um certo vínculo, mas está sendo bem bacana, assim, eu gostei bastante. E é difícil ser comentarista ou é fácil ser comentarista? Cara, não é fácil, e como tudo, assim, eu sempre procuro me preparar, né? Então, quando eu vou fazer um jogo, por exemplo, eu não gosto porque eu já sofri bastante também com críticas, então a gente sabe, né? Como funciona. Então, eu sempre procuro ser o cara mais correto possível, sabe? Não deixar de falar o que aconteceu, mas de uma forma bacana, assim, que não vai prejudicar a carreira do cara, que a família do cara que está assistindo o jogo também não fique chateada. Eu sempre tento fazer com que as pessoas enxerguem de outro lado, entendeu? Porque se o cara errou o gol, por que ele errou aquele gol? Mas é natural que uma hora ou outra você vai ter que fazer algum tipo de crítica, e todas as vezes que eu fui criticado, que tinha sentido a crítica, eu entendia numa boa, com respeito. Então é o que eu procuro fazer, não vou deixar de criticar ou deixar de falar alguma coisa que eu acho que aconteceu, mas o jogador em si, ele sabe quando o cara está sendo criticado com fundamento, o porquê que ele foi criticado e se tem respeito na crítica. Então eu tento sempre ir mais para esse lado, mas óbvio que tem muitos amigos ainda, né, em atividade, e é natural que isso seja um pouco mais complicado, mas eu tento ser o mais imparcial possível. Porque assim, com todo respeito, a fase do Corinthians não é a melhor, né? Então é impossível que tu não veja erros e queira apontar esses erros. Então, cara, eu parei de jogar em dezembro, e em janeiro eu tava fazendo o jogo do Corinthians, e hoje mudou bastante, né? Hoje, sei lá, acho que eu tenho 5 caras que jogaram no passado, são muito, né? Porque mudou radicalmente os jogadores, mas, cara, em janeiro era praticamente o mesmo time, assim. Bizarro, né? E não é fácil, realmente, mas... como é que tu avalia o Fagner, que é teu companheiro? Então, mas aí eu procurava falar mais da parte técnica dele, onde você poderia explorar o lado positivo do Fagner. Então, você poderia explorar um pouco o Fagner mais na passagem, que a última bola do Fagner é muito boa, o cruzamento, a bola final do Fagner é muito boa. Então você tenta focar mais na parte técnica, né? E na própria tática também, que era o Mano Menezes no começo do ano, que era um cara que eu conheço muito bem também. Então eu procurava mais falar nesse sentido, assim, não de erro, algum erro técnico, de finalização. Isso qualquer um fala, pô. Então eu procuro focar mais no que o cara pode te ajudar, te acrescentar durante o jogo, entendeu? E quando tu era jogador, tu era aquele cara que achava que só esse jogador pode falar de vocês? Não.
Muito pelo contrário. Tem muito jogador que fala merda pra caramba também. E eu, cara, eu sou muito curioso, assim, sabe? Qualquer resenha boa me pega muito. Então, tipo, às vezes eu encontro os comentaristas lá e se o cara traz uma resenha boa, porra, óbvio que eu tenho muita coisa para ensinar, mas eu tenho muita coisa para aprender. Na verdade, eu tô chegando no núcleo deles, né? Eu posso acrescentar o dia a dia do vestiário, o que acontece pós-derrota, como é uma preparação para um jogo. Então, quando eu faço um jogo com outro comentarista, eu posso acrescentar isso nos comentários dele e ele vai me acrescentar muitas outras coisas de time, ou quando eu falo, quando eu não falo. Eu acho que daí é mais técnica do comentário como jornalista. Mas assim, quando tu era jornalista, quando tu era, jogador... Não, falar, esse cara tá falando, nunca jogou bola, não. Não. Isso não. Não. Porque não... Porque tem vários, assim, jogadores que eu já falei assim, cara, por exemplo, vou dar um exemplo bem... Mas aí depende muito do comentário, entendeu, Duda? Se o cara quer falar assim, pô, ele tinha que pegar a bola de primeira. Não, tu não sabe porque tu não jogou realmente. Mas se ele fala, pô, ele poderia ter feito um movimento diferente. Sim, porque de repente ele estudou a tática, viu o movimento da defesa, o movimento que o atacante poderia fazer na profundidade. Mas a correção técnica é mais difícil ele fazer, porque ele vai ser cobrado. Ele não fez aquilo num nervosismo, se a torcida tá gritando, se é a última bola, você teve 2 segundos para tomar aquela decisão. Tudo isso tem que ser levado em conta. Que eu fiz uma série, assim, me travestido de jogador. Tá, lá no São José em 2021. Fiquei 3 meses no São José. Sim. Foi uma série muito legal, onde eu tive uma experiência como jogador de verdade. Assim, treinar, beleza. Depois que eu saí da série, eu comecei a olhar vocês, agora o Fábio jogador. Tinha muito diferente. O cara que chega no fundo, aos 90 minutos, e consegue fazer um arco. Exatamente. É muito foda fazer isso aí, de verdade. Assim.